Está gravando. Então, boa tarde para todos. Nós vamos iniciar, então, hoje o seminário com o professor Alfredo Pereira Júnior. O seminário ele é intitulado New Green Deal no Brasil, ajustes necessários na governança pública. Dr. Alfredo Pereira Júnior. Eu vou fazer a apresentação do professor. Possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, graduação em Administração de Empresas, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Lógica e Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, realizou pós-doutorado em Ciências do Cérebro e da Cognição no MIT, livre docente, professor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Ele é docente credenciado e orientador de mestrado e doutorado nos programas de saúde coletiva, filosofia. Foi cientista visitante no Key Institute for Mind-Brain Research, vinculado à Universidade de Zurique, pesquisador visitando o Departamento de Psicologia na Universidade de Copenhague, do Departamento de Ciências dos Fármacos na Universidade de Pávia, Departamento de Psicologia da Universidade de Londres, foi coordenador de tarefa no projeto temático FAPESP, Sistêmica, Auto-Organização e Informação, vinculado ao Centro de Lógica e Epistemologia da Universidade de Campinas. Tem experiência nas áreas de ontologia, epistemologia, psicologia fisiológica, neurociência cognitiva e afetiva e saúde mental, atuando principalmente nos seguintes temas: monismo de triplo aspecto, mente e cérebro, consciência humana, interações neuroastrocitárias, filosofia da ciência da vida e da saúde. Então, é uma satisfação ter o professor aqui no programa de Gestão e Tecnologia Ambiental. O professor, nós nos entramos em contato em função das redes sociais, né, pela proximidade dos assuntos e das opiniões. A gente tem uma satisfação de tê-lo aqui conosco, um professor assim com um perfil renascentista, né, que é muito difícil de ter hoje em dia, né, que tem uma abrangência intelectual em várias áreas, mas com profundidade, né, com produção acadêmica de qualidade em todas elas. Eu passo a palavra para o professor, e em seguida a gente dá a apresentação de 20, 30 minutos, a gente abre para as discussões. Muito obrigado, Luiz Otávio, pelo convite e por essa introdução assim, bastante elogiosa, né? Dentre essas várias áreas que eu atuei, uma delas que eu gostaria... que eu fiz curso de graduação em administração, trabalhei um curto período, né, na área de administração, e eu tenho um grande interesse na administração pública, né, que eu acho que um dos gargalos do desenvolvimento do Brasil é a questão da administração pública no nosso país, né, é muito pouco elaborada e não está à altura dos desafios, né, que a gente encontra para o desenvolvimento. Então, dentro dessa preocupação que eu tenho, né, eu tenho elaborado algumas ideias que eu vou apresentar para vocês. Seria, né, um New Green Deal, né, acho que não dá para traduzir isso, e os ajustes na administração pública, né, e no processo de governança, né, que seria como que, né, um governo ajusta, né, através das ferramentas que ele tem, incluindo a política monetária, a política econômica, como se ajusta, né, a economia para a gente conseguir fazer essa transição para uma economia mais ecológica, né, para a gente ter um modelo menos destrutivo da natureza, um modelo econômico que atuasse em sinergia com a natureza e não contra a natureza, né? Utilizando os recursos que os ecossistemas propiciam, né, de uma forma, né,
não destrutiva, ou seja, recompondo, reciclando, né? O termo mais usado é a sustentabilidade, né? Um modelo que seja sustentável. Isso está muito abstrato, e eu gostaria, então, de fazer algumas sugestões aqui de como tentar abordar esse programa, né? Que a gente precisa ter um verdadeiro programa, né, de um sistema econômico que pode ser, num primeiro momento, paralelo, né, ao sistema atual aí do agronegócio, né, atuando numa outra faixa, né, outra faixa de atuação, certo? Então, começando com esse termo New Green Deal, né, o New Deal foi um programa de desenvolvimento do país, dos Estados Unidos, né, que foi implementado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, para conseguir recuperar a economia americana de um período de recessão. Então, quando se fala em New Deal, significa um plano de desenvolvimento que é financiado pelo Estado federal, com amplos recursos, né, que o Estado federal disponibiliza para que esse novo modelo seja implantado, porque a ideia é que não vai surgir um novo modelo assim, espontaneamente, né? É preciso ter esse financiamento, né? O dinheiro que, digamos assim, que motiva as pessoas, havendo financiamento facilitado para certos tipos de empreendimento, né? Isso que motiva as pessoas a empreender, né? Porque ninguém faz milagre de conseguir criar um novo tipo de empreendimento por conta própria, né? Precisa ter o apoio do Estado para haver uma mudança de modelo, de paradigma, né? E o que seria sinergia com a natureza? Seria, assim, em primeiro lugar, a gente valorizar e utilizar os recursos dos ecossistemas, né? O Luiz Otávio estava falando que vocês estão aí numa região de cerrado, né? Com floresta. Então, quais os recursos que tem, né? Quais os recursos que o próprio povo já utiliza, mas de uma forma bastante local e assim, uma forma ainda de uma escala, né, comercial muito restrita, né? Então, a gente prestar atenção nesses recursos que o ecossistema propicia, né, em termos aí de plantas, principalmente, né, frutas, sementes, todos raízes, etc., né? Todos os tipos de recursos que o ecossistema oferece e pensar, né, em como, né, utilizar isso economicamente, né, e fazer de uma forma que, né, não destrua a fonte da riqueza, que é a natureza, né, dessa riqueza, né? Ou seja, então, usando a ciência, né, a engenharia florestal, a agronomia, a biologia, usando os conhecimentos que a gente tem atualmente, a gente encontrar métodos, né, de utilizar esses recursos, valorizá-los, né, e tornar esses recursos de interesse econômico, comercial, até para exportação, se for o caso. Mas, primeiramente, eu penso, né, para o mercado interno, né, produzindo bens de consumo popular para o povo, né? E isso tem que vir junto com um programa também federal, né, de renda básica, renda cidadã, quer dizer, para as pessoas terem recurso para adquirir esses produtos, né? Porque você não pode incentivar a produção e depois não ter o consumo, né? E também não pode incentivar o consumo sem ter a produção, quer dizer, a gente não se pode implementar uma renda básica, cidadã, uma renda universal, todo brasileiro recebia uma certa quantia, assim, a partir de um certo dia, né? Certo mês. E o Estado, ao fazer isso, não pode deixar de se preocupar em incentivar a produção daqueles bens que o povo vai comprar, porque senão, atualmente, o povo não tem dinheiro, né? Está todo mundo endividado, desempregado, economia informal, etc., fazendo um bico, né? Então, isso é um gargalo, né? Porque não se compra, não se vende, porque não tem dinheiro circulando. De repente, você coloca dinheiro na mão do povo, mas não tem
bem suficiente para o povo comprar, vai se gerar inflação, é um problema. Então, por isso que tudo isso depende da governança, porque é preciso que tenha um governo que ajuste o incentivo à produção com o incentivo ao consumo, né? E no incentivo à produção, se a gente quer um New Green Deal, não pode ser simplesmente dar dinheiro para as grandes empresas que já estão bem estabelecidas ou para os negócios que já existem e que não são amigáveis em relação ao ambiente, né? Tem que ter critérios. Se a gente quer um New Green Deal, os financiamentos têm que ser para quem cumprir certos requisitos, né? E aí, né, tem a necessidade de elaboração de projetos e de pessoal qualificado para avaliar esses projetos. Aí entra as universidades, entra um programa como o de vocês, aí que forma pessoas qualificadas para avaliar, né, projetos, se eles estão, né, de acordo com os nossos avanços aí, né, na área ambiental, na área agronômica e todas as áreas ligadas, né, inclusive, né, eu penso aqui a área de nutrição, que é uma das áreas aqui do meu departamento, do meu instituto, né, essa parte aí de alimentação, eu acho que é estratégica para o Brasil, né, e está ainda pouco valorizada, né? Tem indicativos que o Brasil, né, pode ser o maior produtor de alimento humano, né, para todo o planeta. Né? E tem outros países que estão com crise de alimentos. Né? A própria China tem um certo déficit, ela precisa importar alimento. Tem também alimento para ração animal, né? Que isso o Brasil já é grande, né? O agronegócio ele supre, né, bastante essa parte aí de ração e de produção de carne, né? Mas na parte de agricultura mais para consumo humano saudável, a gente sabe que não, né? Eu tive aqui vários alunos aí de filhos de empresários do agronegócio que diziam que não comia aquilo que o pai produzia, né? Porque o interesse do agronegócio não é produzir alimento humano de qualidade, né? O interesse é mais ração animal e carne para exportação. E com o dólar em alta, né, não tem tanto interesse em suprir o mercado interno, porque tem muito mais lucro exportar e receber em dólar, né, do que vender aqui, né, em reais, né, e receber, né, na moeda brasileira, que está muito desvalorizada. Né? Então, o que eu estou pensando seria algo paralelo ao agronegócio, né? Não é contra o agronegócio, mas também não é a favor. É um outro modelo que a gente poderia implementar, dado a vastidão do nosso território, a imensa riqueza, né, dos ecossistemas, a gente pode implementar, com apoio estatal, um novo modelo paralelo ao agronegócio, né, evitando a expansão ainda maior do agronegócio nas florestas, né, evitando desmatamento, queimadas, tudo isso que seja destrutivo, né? Mas deixa o agronegócio na área que ele já ocupa, certo? Há recursos, ele sabe muito bem de uma agricultura mais intensiva, né? Uma agricultura, uma pecuária mais intensiva, que, sem necessidade de expandir a área que eles ocupam, né, eles podem aumentar a sua produtividade. Né? E a gente, nas áreas degradadas, né, a gente pode fazer projetos de restauração, né, de plantio de árvores. Isso precisa ser um programa federal, com apoio do Estado federal. E podemos, né, nas áreas ao redor das grandes cidades, né, desenvolver projetos de agricultura familiar, agricultura sustentável, né, modelos, né, agroecológicos, né, qual é o nome que o pessoal dá, né, projetos agroecológicos voltados para produzir alimento humano, prioritariamente, né, alimento de qualidade, saudável, né? Aí entra também a questão da saúde pública, né? Porque a qualidade do alimento interfere muito na saúde pública. Então, seriam essas ideias que eu vou apresentar aqui para vocês. Esse tipo de proposta não é apenas por causa da questão do aquecimento global, da questão ambiental, né, dos movimentos muito justos, né, feitos internacionalmente, todos esses encontros, né, eventos de tentar reduzir as emissões. Isso é um dos motivos porque o mundo está se preocupando com a questão ambiental, sem dúvida, porque
Com o aquecimento global, muitas cidades vão ser inundadas, né? Muitas regiões vão se tornar desérticas, etc, etc. Esse é um problema, sim. Mas um New Green Deal no Brasil não é só por isso, porque se fosse só por isso, a gente dificilmente conseguiria ter sucesso, né? Porque é como você pedir para as pessoas renunciarem ao lucro mais imediato, fácil, a projetos, né, que têm um retorno dentro do sistema atual, tem um retorno maior, né, para salvar a humanidade, né? Então, você vai ter aí meia dúzia de pessoas que vão ser altruístas, vão querer salvar a humanidade, e vai ter uma grande maioria que vai continuar se comportando exatamente da mesma maneira. Eu acho que o argumento maior com o New Green Deal, né, é questão estratégica. É qual o lugar do Brasil na economia mundial, né? Fornecer apenas matéria-prima, né? Vender minérios e comprar depois o aço a um preço muito maior, né? Perdendo a oportunidade de agregar valor, né? Então, se o Brasil continuar nessa posição, né, porque a exportação de minério continua a toda, né? A mineração invade áreas aí de floresta e tudo mais, áreas indígenas. Mas esse tipo de posicionamento, né, dentro do sistema produtivo internacional, isso não nos dá condições de ter melhor qualidade de vida para o povo, né? Então, o Brasil precisa encontrar um outro modelo econômico no qual a gente utilize nossos recursos, mas a gente agregue valor a esses recursos. E para isso não precisa de uma tecnologia sofisticadíssima de ponta, não. A gente pode usar as chamadas tecnologias sociais, que são aqueles conhecimentos e práticas que o próprio povo já elaborou, né? Você vê, por exemplo, a produção da mandioca no Nordeste, né, nas casas de farinha. O povo já tem uma tecnologia, né, para extrair a mandioca, né, que é difícil, né, é uma raiz, você tem né, e secar, e moer, e né, fazer a tapioca, fazer a farinha de mandioca, que é muito usada lá, né, na alimentação humana, né? Então, é esse modelo aí, né, que a gente precisa, com um apoio federal, um amplo programa de apoio, né, a essa economia ecológica, a gente precisa ampliar a escala, fazer com que, né, esse tipo de empreendimento ele alcance, ele vai além daquela região em que ele já acontece e tem uma escala nacional, se for o caso até internacional, né? Por exemplo, se você quiser, você está lá na Europa, você quer comer um pão de queijo, você não encontra, né? Porque também não tem os ingredientes, eles não têm a tecnologia, né? A gente pode, né, pegar, né, o queijo de Minas, né, com a farinha o polvilho, né, que vem da mandioca, né, e os ingredientes do pão de queijo, fazer, exportar e é um produto de ampla aceitação, tanto no mercado interno quanto externo, né? Então, a gente vai ver uma série de produtos que a gente pode, né, beneficiar e suprir o mercado interno e exportar na área de alimentação humana. E né, outra coisa que não tem no Brasil são os supermercados orgânicos, né? Atualmente, se você quer ter uma alimentação saudável, orgânica, você geralmente paga um pouco mais caro porque você vai estar lidando com produtores e comerciantes que trabalham numa escala muito reduzida, né? Então, eles não têm como manter o seu negócio se fizer um preço muito em conta, né? Agora, se formam redes grandes de supermercado orgânico, como tem nos Estados Unidos, na Europa, então teria uma demanda, né, muito maior pelos produtos de alimentação humana, né? Produtos orgânicos, saudáveis, produzidos de uma forma justa, né? Sem exploração do trabalho, sem trabalho escravo, sem trabalho infantil, etc., etc., como tem na Europa e nos Estados Unidos, né? Você vê lá, né, alguns poucos produtos da América do Sul a gente encontra, né, nesses supermercados, porque eles satisfazem, né, uma série de critérios, né, como esse de estar pagando um salário justo para os trabalhadores, né? Também em relação à qualidade, né, do produto, de não
se não está utilizando certos tipos de defensivos, né, e de fertilizantes químicos, etc, etc. Então, a gente já encontra alguns produtos, mas poucos, né? Por exemplo, o café colombiano. Do Brasil, o que a gente mais encontra é a castanha do Pará, né, que chama Brazil Nuts. Agora, como esses produtos, tem milhares de outros que a gente poderia também estar desenvolvendo, né, usando tecnologias sociais e produzindo em uma quantidade, consumindo, né, produzindo, fornecendo alimento para o povo. Né, o povo, infelizmente, o povo brasileiro, na situação atual, tem muitas pessoas passando fome, né? Tem escassez de certos produtos e tem também muito alimento de baixa qualidade, que, por ser barato, as pessoas que têm uma baixa renda acabam consumindo, né? E isso gera problema de saúde pública, né? Então, a gente pode, se tiver apoio, né, isso eu sempre ressalto, porque isso nunca vai acontecer espontaneamente, as pessoas lá com seu dinheirinho suado, né, não vão abrir um novo empreendimento, né, não vão, por exemplo, aí nessa região aí, industrializar o pequi para exportação, né, usar o óleo do pequi como antioxidante, como alimento funcional, recomendado por... Isso aí seria assim, uma exceção, né? Algumas pessoas, alguns grupos conseguem, né, fazer isso, como aconteceu com o açaí, né? Mas o caso do açaí não é a regra, ele é a exceção, né? Porque o açaí foram alguns americanos que passaram por aqui e deram na telha deles de investir nisso, né? E deu muito certo, né? Hoje você encontra açaí no mundo inteiro. Mas tem que, para isso se tornar um novo modelo, né? Pegar o açaí, a castanha do Pará e transformar isso num novo modelo, precisa de um financiamento pesado, um programa de financiamento pesado do Estado Federal, que é quem tem o dinheiro, né, para isso, pode emitir e gastar para tornar isso real, né? Precisa desse apoio, né? E também tem que ser combinado com programas de renda popular, para as pessoas terem dinheiro para comprar esses produtos, porque senão se produzem em calha, né? Quando produz, tem que vender, e tem que ter gente com dinheiro para comprar, certo? Por isso que é uma questão também de governança, né? Os governos, né, os governantes têm que administrar essa situação para isso funcionar, para isso vir a acontecer e dar certo. Porque não vai acontecer por acaso, né? Eu acho que essa é a lição também que a gente precisa aprender, né? Que um projeto que use os conhecimentos científicos, né, e que gere, né, uma situação de bem-estar para o povo, né, aumento da produção, né, o povo consumindo os produtos produzidos, né, tendo dinheiro para comprar, isso tudo precisa da administração pública, né, precisa ter gente competente na administração pública para, né, através das ferramentas que eles têm, colocar o dinheiro no modo correto, nos empreendimentos corretos, nas pessoas corretas, para isso vir a acontecer. Porque não adianta o Estado pegar dinheiro e dar esse dinheiro, ou direcionar esse dinheiro para coisas erradas. Isso não faz a economia de se desenvolver, né? A gente está vendo, infelizmente, uma situação desse tipo aí, o tal do orçamento secreto, né? Dinheiro para favorecer pessoas que estão ligadas ao grupo que está no poder, né? Não é investimento produtivo para, né, desenvolver a agricultura familiar ou a indústria, não é isso, né? É dinheiro para favorecimentos de interesse eleitoral, né? Então, né, uma política de governo correta, né, ou melhor, uma política de Estado, né, porque aquelas políticas que perpassam os vários governos e se mantêm, né, são políticas de Estado, não ligadas a interesses de determinados candidatos, mas ligadas ao interesse nacional do Brasil, né, como país,
essas políticas, elas têm que ser bem direcionadas para incentivar e dar apoio àqueles empreendimentos da sociedade, né, que estejam de acordo com determinadas metas, dentro de um programa de desenvolvimento que use os conhecimentos científicos. Aí a universidade entra aí com um papel fundamental, né, que é trazer o conhecimento necessário para as coisas acontecerem de uma forma adequada, correta, né? Porque uma série de processos que podem ser financiados, né, de uma série de propostas, né, só são possíveis via pesquisa, né? Não precisa ir muito longe, basta ver o papel da Embrapa, né? A pesquisa feita pela Embrapa tornou possível cultivar em clima tropical várias espécies, né, vegetais que antes não rendiam nada aqui, né, porque não estavam adaptadas, né? Então a Embrapa adaptou através de seleção artificial, né? Hoje em dia já usa a biotecnologia, né? Engenharia genética, já possibilitou cultivares aí em clima tropical que eram originalmente de outros climas, né? E que não se conseguia, né? Os produtores não conseguiam fazer esses cultivos renderem, né, o necessário para ter lucro, para, né, pagar suas contas, né? E a Embrapa tornou isso possível, né? Além da Embrapa, é claro, nós temos uma série de universidades que também fazem pesquisas que trazem resultados importantes, eu digo até essenciais, para um projeto de desenvolvimento dentro de um modelo de economia ecológica, né? Hoje em dia, né, vocês devem saber disso melhor do que eu, ecologia não é mais só preservar a natureza, né? Mas, né, fazer uma série de manejos, né, de modo que o ecossistema permaneça estável, né, ou encontrar uma estabilidade para ecossistemas degradados. A ideia de equilíbrio é uma ideia um pouco pobre, porque é como se fosse a natureza tivesse um ponto de equilíbrio que não pode sair daquilo. Mas, então, nessa ideia de equilíbrio, a gente não pode fazer nada, a gente não pode produzir, não pode utilizar os recursos da natureza, porque vai tirar a natureza do equilíbrio. Mas isso é uma visão antiga, certo? Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né? O importante é que haja biodiversidade, né? E que essa biodiversidade se autorregule, produzindo, né, uma estabilidade nos ecossistemas que evite, né, todos esses problemas, como alteração climática, né, escassez de água, problema com os rios, inundações em certos lugares, seca em outros, né, tudo isso, né, vem de uma certa instabilidade, né, induzida em boa parte pela ação humana, por um modelo econômico destrutivo, poluidor, né, a questão de combustível fóssil, etc., etc., né, queimada, desmatamento, mineração mineração sem os devidos cuidados, né, e tudo mais que vocês conhecem, né? Então, isso gera instabilidade do ecossistema. Então, a gente não vai preservar o ecossistema para ele ficar num certo ponto ideal de equilíbrio que a gente não pode fazer nada. Não, a gente vai usar o ecossistema, vai usar os recursos da natureza, ao mesmo tempo que a gente possibilita que a natureza se recupere, né? A gente crie, né, formas, né, de regeneração, reposição desses recursos, né, de modo que haja uma estabilidade no ecossistema, mantendo a sua biodiversidade. Então, é isso que a ciência atual nos diz, né? Então, isso é uma ferramenta muito importante para a gente poder agir, né? E, dentro disso, a gente tem a possibilidade, né, de escolher quais desses recursos do ecossistema a gente vai utilizar no processo produtivo, no processo econômico, né? Produtos de interesse, né? De interesse popular, no caso, porque a gente
tem que pensar, né, uma economia que vai produzir aquilo que o povo vai consumir, certo? Se a gente quiser ter um sistema que seja estável, né? Porque se a maioria do povo não é contemplada, quer dizer, se o sistema produtivo está gerando produtos só para uma minoria, para uma elite rica, né? E a grande maioria da população ela está abandonada pelo Estado, ela está, né? O que acontece? Acontece, né? Criminalidade, né? Maior risco de doenças, né? Como epidemias, né? Pessoas vivendo sem condições sanitárias, com uma alimentação inadequada, sem atendimento de saúde, né? Quer dizer, então a gente tem que pensar, né, em produzir bens que possam propiciar uma qualidade de vida melhor para essa grande maioria da população, né? A elite, os ricos já estão muito bem, né? Não precisa investir em produtos, né, de luxo, como Ferraris e bolsas que custam milhares de dólares e coisas que tais. E não é nisso que o Estado deve investir. O Estado deve investir na produção, né, de alimentos saudáveis para o povo, basicamente, né, e disponibilidade de água, saneamento, né, meio de transporte, aquilo que o povo precisa, né? Aí nós vamos ter uma sociedade saudável, né, e se a gente conseguir, né, uma economia, um modelo ecológico na economia, uma sociedade saudável dentro de um ecossistema saudável, porque a sociedade humana é uma parte do ecossistema, né? Então, não dá para a gente separar uma coisa da outra. E também dentro da sociedade, né, não dá também para você ter castas sociais totalmente separadas, né? Porque aquelas pessoas que estão sendo oprimidas, exploradas, elas vão se revoltar, certo? Elas vão e seguir os caminhos que restam para elas. Aí, né, você tem, né, o tráfico de drogas, criminalidade, né, tudo, todos os problemas que nós temos, né, porque você tem uma boa parte da população que está desamparada pelo Estado, né? Então, ela procura se virar dentro das opções que tem, né? A partir do momento que nós temos políticas públicas que contemplem essa população, né, que dê oportunidade das pessoas se engajarem, de elas trabalharem, ser produtivas, então nós vamos ter uma sociedade muito melhor e nós vamos ter também uma relação com o ambiente muito melhor, né, porque esse modelo propiciaria para as pessoas meios, né, de se relacionar com a natureza de uma forma que seja sinérgica, né, que seja melhor para ambas as partes, que relações sustentáveis são aquelas que possam se manter, né, que são estáveis, porque são benéficas, são boas para as pessoas e para o ambiente, certo? Então, esse novo modelo ele seria paralelo ao agronegócio, né? Porque seria uma temeridade você querer bater de frente com o agronegócio, né? Vocês sabem bem disso. Mas também, né, a gente não precisa ser complacente com o agronegócio, né? O agronegócio ele tem muitos aspectos negativos, certo? Então, ele não serve como um modelo geral, um modelo único. Não pode ser um modelo único, né? Precisamos de um modelo paralelo, que ao mesmo tempo que o agronegócio ocupa certa parte do território, né, nós teríamos uma outra parte do território com outro modelo sendo implantado, né? Quais seriam as características, né? Uma característica importante é a empregabilidade, né? Você ter empreendimentos que gerem emprego, né? Porque você pode ter uma alta produtividade com a mecanização da agricultura, né? Todo mundo sabe disso. Mas isso dentro do modelo do agronegócio. Agora, num outro modelo, que você está querendo resolver questões ambientais e sociais, você tem que ter atividades que gerem emprego e renda para as pessoas, né? Para incluir as pessoas no sistema econômico, né? Então, a empregabilidade é um quesito importante e também valorizar os conhecimentos que as pessoas já têm, né? Não tratar, por exemplo, o índio como se fosse um ignorante. Não, o índio tem muitos conhecimentos úteis,
né, dentro de um modelo de economia ecológica, né? O conhecimento que os índios têm das plantas é muito maior que o nosso, né, das plantas da região que eles moram. Então, precisa valorizar esse conhecimento. É uma segunda característica, né? A valorização dos conhecimentos, das tecnologias populares. Outra característica é que devem ser empreendimentos voltados para a geração de bens de consumo popular, como eu estava dizendo, né? Não faz sentido, numa economia ecológica, você está gerando um produto caríssimo que apenas, sei lá, 0,001% da população pode comprar, né? Isso não vai ter escala, né, de produção, quer dizer, isso não vai possibilitar uma geração de muitos empregos, nem uma grande transformação na relação com a natureza, porque você vai estar trabalhando num mercado muito restrito, né? Então, você tem que trabalhar num mercado amplo, né? Então, o alvo desses empreendimentos deve ser, né, o consumo popular, né? E também isso implica gerar redes de distribuição desses produtos, né? A gente vê, né, que existe já uma iniciativa aí que você deve conhecer, que é do Movimento Sem Terra, né? Eles criaram até um banco, né, junto com o Eduardo Moreira, criaram cooperativas e estão criando uma rede de distribuição. Faço votos que se torne um supermercado orgânico, como o Whole Foods foi nos Estados Unidos, o Coop na Europa, né? O MST tem condições de fazer isso, né? Mas não só o MST, né? Eu acredito que devia ser uma política de Estado, né? De estar incentivando a produção e a distribuição em larga escala desses produtos saudáveis, né? Usando os recursos da natureza, dos ecossistemas, dos biomas, né? Dos biomas brasileiros, e até exportando isso. Às vezes eu me pergunto o que os embaixadores do Brasil estão fazendo lá nos outros países. Deve estar à toa, né? Porque o Brasil não tem nada para, né? Quer dizer, eles devem estar se escondendo, né? Porque o planeta todo, os outros países estão com raiva do que está acontecendo aqui, né? Agora, podia colocar essas embaixadas, né, para fazer contatos de promoção daquilo que o Brasil tem, né? Os embaixadores e as embaixadas deviam estar lá para isso, para fazer contatos que podem até se transformar em contratos comerciais, né? Contatos que possam virar contratos. E a gente ter, né, esses produtos colocados aí no mundo todo, porque há demanda, há interesse em alimentos saborosos, exclusivos, né, do nosso bioma. Isso tem, né, muito interesse na alimentação, nos alimentos tropicais brasileiros. Isso está faltando realmente produzir em larga escala e ter uma rede de comercialização, né, que dê escoamento desses produtos, né? Então, quando se tem a produção, a comercialização e o consumo ajustados, aí você tem um desenvolvimento, né? Mas, às vezes as pessoas ficam especulando muito sobre o que é o desenvolvimento, o que é desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, né? Porque a gente sabe que não basta crescer o PIB para que a população tenha uma melhoria da qualidade de vida, né? É preciso crescer o PIB, mas que esse crescimento redunde em melhores condições de vida para as pessoas. Aí nós temos desenvolvimento humano, né? Que é medido, por exemplo, por escolaridade, saneamento, né? Infraestrutura. Já existem esses indicadores aí que os organismos internacionais utilizam, né? Mas qual a fórmula para se chegar nisso? Né? Por que alguns países são desenvolvidos, outros não? Eu sugiro isso, não é muito complicado, né? Precisa haver um bom sistema produtivo ajustado com o consumo, com o mercado, né, consumidor. Quando acontece isso, aí você vai ter um ciclo, né, de desenvolvimento, porque você produz, consome, aí com essa renda, né, se investe, se produz mais, consome mais, ou produz melhor, consome melhor, né? Porque hoje em dia também a gente sabe que a questão não é só quantitativa,
né? Também o que é produzido e o que é consumido e por quem é consumido. Então, é esse ciclo aí que promove o desenvolvimento humano, né? Não tem muito mistério nisso aí, não. A gente não pode renunciar ao desenvolvimento, porque tem muita gente aí passando dificuldades, né? Sem infraestrutura, sem alimentos, sem moradias, sem condições de transporte dignas, né? Então, a gente não pode renunciar ao desenvolvimento, mas o desenvolvimento não é simplesmente você produzir mais, não, é produzir melhor também e consumir melhor, né? Alimentos mais saudáveis, né? Porque muitas vezes se diz aí, né, que a fome não existe mais. Hoje, o problema da obesidade é maior do que a fome. Mas o que é a obesidade? É a alimentação inadequada, né? Que gera problema de saúde também, né? Não é só a fome que gera desnutrição e problema de doença. Não, a alimentação inadequada, né? Muito carboidrato, muito açúcar, tudo mais, né? Ela também gera doença, né? E muita doença, né? Doenças graves, né? Então, a questão não é... A gente não pode renunciar ao desenvolvimento, mas a gente tem que se desenvolver melhor, né? Produzir melhor, consumir melhor. E isso, né, remete à questão da governança, porque essas coisas dificilmente acontecerão. É muito improvável que isso aconteça por iniciativas de indivíduos, um aqui, outro ali, né? Pessoas assim que agem pelo bem comum, né? Isso é muito improvável, né? O que as pesquisas mostram, né? Pesquisas na área de sociologia, de história, mostram que o desenvolvimento ele é induzido pelo Estado. Nos vários países, né? O Estado financia aqueles ramos, né, da economia que ele julga serem mais estratégicos, mais importantes, né? E também cria condições, né, para as pessoas terem uma melhor qualidade de vida, né, e condições, né, de infraestrutura, para que as pessoas possam usufruir daqueles produtos que são gerados, né? Então, se cria esse ciclo, produção e consumo ajustado, né? Então, nós temos o desenvolvimento. Então, eu entendo que quem faz esse ajuste é o Estado, são os governantes, que estão no governo federal, principalmente. Tem também participação dos governos estaduais, municipais, né? Mas assim, a capacidade, o poder de emitir dinheiro e financiar, né, o que é estratégico, o que é julgado estratégico, importante, é do Estado Federal. Então, eu já vou rumando para uma conclusão, né, Luiz? Porque a gente vai ter um debate logo em seguida, né? O que a gente precisa, então, além de ter um programa de um New Green Deal, né, formular isso, como é que seria no Brasil um New Green Deal, a gente precisa também ter aquilo que eu chamo de bioética da governança, ou seja, a gente precisa ter um código de ética dos deveres do governante para que administre esse processo. Porque não basta você fazer um projeto bonito, né, e publicar até na forma de um livro e divulgar em congresso e tudo mais, né, mas na prática você agir em outras direções, né? É preciso a coordenação de uma série de ações para que uma coisa dessa funcione. Então, espero, né, que um novo governo, né, que a gente vai eleger ano que vem, ele assuma um projeto desse tipo, mas juntamente com esse tipo de projeto, né, que a gente pode chamar de New Green Deal, ou pode dar um outro nome que a gente quiser, também precisa mudar a prática da governança, né, seguindo princípios, que eu chamo de bioética da governança. É isso, é uma série de princípios que os governantes deveriam seguir. Aí, tomando como exemplo a bioética médica. Eu não sei se vocês conhecem a bioética médica, mas a partir de uma série de erros que foram cometidos durante o nazismo, né? Os médicos nazistas usavam os judeus como cobaia, né?
e a partir de uma série de outros erros, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que a população afrodescendente foi usada também como cobaia, e estudos, né, da sífilis, né, os efeitos da sífilis, foi o chamado caso Tuskegee. A partir desses grandes erros, né, os médicos fizeram uma série de congressos e estabeleceram 4 princípios que todo médico tem que seguir, que se o médico não seguir, ele é punido pelo conselho profissional, né? Esses princípios são da beneficência, quer dizer, tem que sempre que fazer o bem para o paciente, da não maleficência, quer dizer, nunca fazer o mal, da justiça, né, agir de uma forma justa, e da autonomia, quer dizer, que quem tem a decisão última sobre o tratamento é a pessoa, é o paciente, não o médico. Então, o médico tem que consultar, sempre informar para as pessoas a situação, o estado delas e a pessoa consentir ou não com um procedimento, como uma cirurgia, uma quimioterapia. Então, na área médica, a gente tem essa bioética, que é um conjunto de princípios que devem ser seguidos, né? E quem não é seguido tem algum tipo de punição. Então, eu acredito que a gente precisa de algo semelhante na governança pública, na administração pública, ou seja, princípios a serem seguidos pelos governantes, e se não forem seguidos, né, haveria alguma forma, né, de punição, né? Atualmente, a punição que tem é a pessoa não ser reeleita, certo? Mas isso demora muito, demora 4 anos. Então, que houvesse, né, algum tipo de mecanismo, né, inclusive usando, né, a internet, a tecnologia da informação, de que o povo pudesse monitorar as ações do governante e, de alguma maneira, corrigir, né? Como foi aqui o caso das vacinas no Brasil, né, em que os governantes não providenciaram vacina, demoraram para providenciar, né? Então, isso poderia ter sido corrigido logo no início, né? Se houvesse alguma coisa desse tipo que eu estou falando, né? Algum tipo de fórum cívico, fórum popular, em que o povo, por meio da internet, monitorasse se os governantes estão seguindo os princípios que eles precisam seguir, né? Certo? Então, eu termino com essa sugestão, agradecendo vocês por ouvirem, né, essas propostas que eu fiz, e fico à disposição aqui para o debate. Se alguém quiser fazer algum comentário, uma crítica ou esclarecer dúvidas, eu estou aqui à disposição. Obrigado, professor Alfredo. Então, a sua fala, assim, é bem abrangente, né? Ela possibilita várias discussões, né? Eu vou fazer algumas, assim, depois, alguns comentários e aí fazer 2 perguntas aí para o professor, né? Eu acho que um aspecto aí que o professor conhece, né, mas, assim, tangenciou na fala, é que uma proposta, né, de pensar o Brasil dentro de um projeto de desenvolvimento alternativo, né, esse momento que nós estamos, ele é muito propício em virtude da revolução da política econômica que a teoria moderna, monetária moderna, suscitou, né? Nós tivemos aí um período longo de governos de esquerda que tiveram acertos, tiveram erros, né, equívocos, mas naquela época, apesar de haver a discussão intelectual de poder haver uma política econômica baseada numa estratégia fiscal mais ousada, né, isso era visto como algo perigoso, como algo que mesmo intelectualmente, né, pelos formadores de opinião, poderia gerar algo prejudicial para o próprio apoio político do governo, né? Então, por exemplo, no governo da presidente Dilma, houve uma tentativa de uma nova matriz econômica.
mal, com problemas de implementação, estratégias equivocadas, mas que foi uma tentativa de superar a política econômica neoliberal convencional, que já está provado que não funciona e que agora no governo atual ficou. Comprovou totalmente, né? Não tem mais dúvida agora que não funciona, né? Assim, é um estudo de laboratório que economista nenhum, né, não tem como negar, não funciona. Mas, assim, na época havia essas restrições, né? Apesar de que, assim, a teoria econômica já tem uma tradição, né, centenária, né, longa, Kalec, Minsky, o próprio Keynes, e assim vai, os desenvolvimentistas, cepalistas brasileiros, todos iam nessa direção, né? Mas a política econômica brasileira, principalmente aí do período aí da estabilização monetária do real, né? Ela introjetou e acompanhou essas ideias internacionais que não é possível ter política fiscal expansionista, né? E a ideia é que o Brasil, né, não é possível de forma geral, mas o Brasil seria um caso mais drástico de impossibilidade em função do tamanho da dívida pública. Isso vai gerar uma política monetária de juros altíssimos, né, que gera um incentivo ao rentismo. Isso está muito introjetado na nossa sociedade. Então, agora, assim, é um momento oportuno do que de se pensar algo, uma visão do país para o futuro, que ao mesmo tempo não caia no neoliberalismo, né, que a gente já colocou aí que não funciona, mas que também não se estabeleça a partir apenas de políticas de redistribuição de renda, né, e de, vamos dizer, um capitalismo social, né, que foi mais ou menos o que foi feito com os governos do PT. Ou seja, onde é que eu acho que é a questão central? Você tem que ter uma política econômica baseada numa política fiscal audaciosa que mire na demanda, mas mire também na oferta de produtos para a população, bens de consumo para a população. Isso aí eu acho que é bastante, assim, eu não li muito sobre isso. Eu conheço uma fonte que fala disso, que é o Roberto Mangabeira Unger, tem um livro dele recente que ele trata disso, assim, ele tangencia isso, né? Tem outros autores que falam, colocam essa ideia, né? Mas, assim, a literatura e os intelectuais, os economistas mais de esquerda, eles tendem muito a, de forma geral, a apontar os erros do neoliberalismo, mas não identificar exatamente como que o país vai superar isso, a não ser via questões, por exemplo, de reindustrialização, questões de inserção mais soberana da economia brasileira nos fluxos de comércio internacional, mas não entra exatamente na questão da economia popular, ou seja, precisa ter moradia, precisa ter alimentação, precisa ter educação, de tudo isso aí são serviços e bens produzidos internamente, é uma questão nossa, né? Não tem nem concorrência internacional para isso, ou a gente faz, ou não é feito, né? Então, eu acho que isso é muito, muito relevante, né? Muito interessante. Bom, e aí a gente entra na questão que o professor colocou, que tem uma sinergia grande com o nosso programa, né, de ciências ambientais, que é a questão dos sistemas agroecológicos, a produção a agropecuária voltada, né, para produtos sem agrotóxicos, toda essa questão que não deve ser encarada só como uma forma assim de adequar as cadeias produtivas do agro para atender às demandas internacionais, né, das mudanças climáticas, mas que isso é uma oportunidade
de se criar uma atividade econômica que, ao mesmo tempo, seja sustentável, mas também atenda às necessidades da população brasileira. Eu acho isso muito interessante também. Mas aí, assim, na questão da governança, né, que eu acho que é a questão crucial, né? Por quê? Por um lado, em termos práticos, isso teria que haver uma mudança política. Sem mudança política, né, sem mudança de orientação política do executivo, com apoio do legislativo, e realmente isso aí é algo que precisaria ser liderado pelo governo federal, não vira nada real, né, vira uma possibilidade, mas não há uma implementação efetiva. E aí eu coloco o seguinte, né, assim, como que o professor considera que, assim, mais em termos, assim, de curto prazo, né, nós temos aí um país que ele é regido politicamente por elites regionais, né, que buscam interesses específicos, locais, né, que é o dito centrão, e você tem, assim, uma estrutura de poder baseada no sistema financeiro, no rentismo, que coordena isso mais macro, né? Que aí está na figura dos economistas que estão no governo, no Banco Central, os agentes que, quando há alguma crise, fazem pressão para que o governo se readeque ao seu discurso, né? E que, de certa forma, é quem financia, né? Financiou o governo atual, até financiou também governos do PT, né, no sentido de serem menos proativos em certas atitudes, né, política de juros muito altos, coisa desse sentido, né, não é uma exclusividade só desse governo, é algo que existe aí historicamente. Eu penso assim que, e aí vou abrir para o professor, eu acho assim, essa questão da mudança de cima para baixo, mesmo que haja uma mudança política aí, que haja um retorno do Lula, né, do presidente Lula, houver uma mudança, vai ser uma política relativamente com algumas possibilidades de avanços, mas dentro de um certo grau de conservadorismo, né? Até por Conciliacionismo. isso, exatamente. E, por outro lado, essa proposta, né, ela necessitaria de ter uma participação popular mais ativa, né? Você teria que ter essas comunidades nas favelas, né, nas comunidades pobres, o MST, o professor colocou, né, gerando esses projetos, gerindo esses projetos, participando com as soluções, né? Porque nenhum tecnocrata vai saber exatamente como é que vai fazer o aproveitamento de um produto aqui na região centro-oeste, né? Quais são as oportunidades, tem que ter uma capilarização disso, né? Só que isso, ao mesmo tempo, que aí é o ponto central, esse tipo de ação mais descentralizadora, ela vai de encontro, né, ela vai contra o sistema de poder das oligarquias regionais, dos grupos de interesse que querem manter esse poder sem essa participação popular, né? Então, você tem os representantes políticos, né, que têm eles são ciosos de manter seu apoio popular através de um clientelismo, né? E eu não sei se, dada essa característica muito forte do nosso sistema político, eu acho que isso é o que deve ser buscado, né? E se fosse possível ser feito o mais rápido possível, seria o ideal, mas eu não sei se isso operacionalmente
no próximo governo, não sei como é que isso aí poderia ser dinamizado, né, tornado mais, esse processo de transformação político, institucional, pudesse ser feito sem trauma. Por exemplo, nós temos esses interesses contrários, dizer que isso é esquerdismo, isso aí é algo, né, vamos fechar a brincadeira, né, que é o que normalmente acontece no Brasil, né, ou que consiga, através dessa visão conciliadora, né, tentar essa superação. Não sei qual seria assim, a opinião do professor quanto a isso. Eu concordo 100% com tudo que você falou, sabe? Eu também não tenho assim uma solução clara, né? Quanto a MMT e a questão que você mencionou de gerar os bens de consumo popular, eu tenho um problema aí, que é um problema, digamos assim, epistemológico, é que a maioria dos economistas trabalha com o que eles chamam de macroeconomia, né? Essas variáveis aí de juros, câmbio, e, né, produto interno bruto, etc., né? Agora, essa não é a minha visão da economia, porque eu tenho uma visão de administrador, então a minha visão é da microeconomia, né? Então, aí, essa questão de o que produzir, né? Como produzir melhor, é uma questão de microeconomia que cai na área da administração, né? Cai para a gente aqui com a administração. A gente não pode esperar que os economistas vão conseguir dar conta disso, não. Eles não têm essa... Eles pensam em termos de modelos matemáticos, né? Complicados e ficam discutindo taxa de juros, essas coisas aí a vida inteira e não sai disso. Acho que aí tem que entrar o administrador nessa conversa aí para dizer, não, espera aí, a questão não é só aumentar a produção, a questão é o que nós vamos produzir, né? Como nós vamos produzir, né? Aí entra o administrador. Na questão dos sistemas agroflorestais, o MST, eu acho que a semente do que a gente quer já está aí, né? Não é uma grande novidade o que a gente está falando, mas concordo com você que não está assim evidente como que isso pode avançar, né? Parece que, como você colocou, as oligarquias, né? Elas colocam elas toleram isso até um certo ponto, né? Agora, quanto a o que a gente pode fazer, né? Realmente vai depender também do que o povo vai votar. Porque se o povo vota no Bolsonaro, o que a gente pode fazer, né? Então, depende do próprio povo votar em candidatos melhores, eu acredito, né? Precisa ter uma maior articulação com as universidades, eu acredito, entre o poder público e as universidades, né? E das universidades com as comunidades, né? Isso está... Até que tem alguma iniciativa disso, por exemplo, na Unesp, não sei aí com vocês, mas aqui já está necessário ter uma parte de extensão dentro dos cursos de graduação, né? É uma preocupação assim, de aproximar mais a universidade da sociedade, do povo, né? Para ter essa interação construtiva, né, com o povo. A gente não pode ficar isolado. Eu tinha muita esperança na internet como meio da sociedade se auto-organizar e controlar o Estado. Mas aconteceu uma coisa que eu não esperava, que foram, né, as fake news. Quer dizer, as fake news, eu acredito, foram orquestradas, é uma coisa maquiavélica a fake news, porque faz a gente desacreditar da internet, né? Então, o que poderia ser a internet, as redes sociais poderiam ser um mecanismo democrático do povo controlar os governantes, né? Ela acabou sendo o efeito contrário, né? de alienação do povo, de criar preconceitos e difamações, né? Em relação aos governantes e a pessoas, né? Que sejam consideradas inimigas, né? Então, eu acho que seria, se a gente conseguir superar essa fase aí das fake news, né, e
tem muita dúvida se, por exemplo, o Facebook vai realmente enveredar nessa saneamento, por exemplo, das postagens, mas já ele, tomando o Facebook como exemplo, ele já tem alguns critérios aí de exclusão de postagens, né? de checking, né? de checar veracidade, né? E se você posta uma coisa que é falsa, ela é removida, né? As pessoas podem denunciar. Então, eu acho que o ideal seria uma rede social do Estado. Tomando a China como exemplo, aí, quer dizer, uma rede social que fosse controlada por um Estado que esteja interessado em promover algo construtivo, né? Evitar a manipulação das mentes, né? Então, eu acredito que o novo quarto poder poderia ser a internet, né? Nós temos o executivo, o legislativo, o judiciário, e nós teríamos aí algum tipo de fórum popular na internet que poderia, então, propiciar essa mobilização popular aí que você menciona, né? Mas isso, por enquanto, aqui é só vontade minha, né? Por enquanto é ficção científica, porque o que a gente vê nas redes sociais é o contrário, né? Em vez delas estarem servindo para as pessoas se organizarem e lutar pelos seus interesses, ela está sendo usada por alguns grupos para manipular as pessoas, para as pessoas agirem contra o seu interesse. Então, eu compartilho um pouco do seu ceticismo em termos de como a gente vai avançar, né? A gente também tem que estar aberto para o que vier a acontecer, né? Não tem como... a gente faz o nosso trabalho, faz as nossas propostas, os nossos estudos, né? Se as condições forem propícias, pode vir a acontecer, senão, né, a gente pelo menos está tentando, né? Não sei se minha resposta está à altura das suas... Não, com certeza, eu também acredito nisso, no papel dos intelectuais, né, da academia, de ir abrindo rumos, né, abrindo alternativas, né, melhorando o debate, né, qualificando o debate. Se a sociedade está apta para seguir ou desenvolver, né, dentro buscar, né, alternativas, aí é outro passo, né, que não cabe à academia só fazer. Professor, temos 3 aí participantes, né? Eu vou passar a palavra para a Liana, depois o Leonardo e, por fim, a Fabiana. Tá ok? Pode falar, Liana. Ou como é que você quiser fazer aí. Prof, eu fiquei até assustada agora, porque eu comecei a formular minha pergunta e o senhor fez uma pergunta bem parecida, mas eu vou tentar dar uma contextualizada um pouquinho diferente. Porque quando o senhor falou ali, teve o discurso da questão do Estado ser muito... não é a favor do agronegócio, mas também não é contra, sabe? E aí quando a gente começa a pensar nessa questão do desenvolvimento e do Estado não ser a favor nem contra, essa particularidade de ser neutro, entre aspas, né? Isso acaba dificultando, inclusive, de ser formatar, ou de ser... Só um pouquinho, peraí. Então, quando a gente está falando do Green New Deal, pela questão de ser formulada e ser legitimada pelo Estado, eu queria perguntar para o senhor quais medidas desse tratado, ou desse novo contrato, né, que seria mais amigável ao meio ambiente, algumas medidas que pudessem orientar essas alternativas do desenvolvimento, ou do desenvolvimento alternativo, para essas diferentes regiões, porque a gente sabe que não é somente um modelo que vai fazer uma contrapartida ao agronegócio, né? Porque eu acho que, por se tratar de um país continental, existem várias especificidades de várias regiões que fornecem esse subsídio, essas questões endógenas para o desenvolvimento, né?
não só em questão de PIB, mas em outros indicadores que são, sim, importantes, sociais e ambientais. E eu queria perguntar para o senhor se existem essas medidas nos Estados Unidos, ou que se faz algum plano estatal, ou municipal, ou de governo, algo assim. Quais são essas medidas, por onde elas vão, ou o que elas respeitam, algo mais ou menos assim. Obrigada, estava ótima essa palestra. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, nós teríamos que ter uma agência de desenvolvimento com dinheiro, certo? Um dinheiro que não passa pelo orçamento único lá, daquele do Congresso, que dá aquela briga toda, né? Quer dizer, você criar... Não sei se você conhece o André Lara Rezende, que é um economista que foi do Plano Real, mas depois ele se converteu à teoria monetária moderna, né? Então, a ideia é que o Estado pode emitir, gastar o que precisar para fazer coisas boas, né? Então, criar uma agência de desenvolvimento com dinheiro. Então, aí, o que seria feito, né? Do Brasil inteiro, as pessoas fariam projetos. Então, por exemplo, da sua turma aí, você se reúne com mais meia dúzia de colegas, faz um projeto para a sua região aí, criando emprego para o povo aí dessa região. Esse projeto seria avaliado por um comitê aí também da região, de cientistas, pessoas que têm currículo, têm qualificação, certo? E se fosse aprovado, o dinheiro seria dado a fundo perdido para você criar, para vocês montarem a empresa, gerar um emprego, gerar um produto, certo? Então, a minha ideia é essa, é até relativamente simples, mas isso nunca aconteceu no Brasil, né? Dinheiro a fundo perdido. Porque não adianta emprestar um dinheiro que depois você vai ter que pagar, porque você vai criar uma empresa, no início ela não vai dar lucro suficiente para você pagar o empréstimo, né? E se for uma empresa dentro aí do mercado capitalista, ela é voltada para o lucro. Agora, uma empresa do tipo que a gente está falando, ela vai ter aqueles critérios que eu falei, de gerar emprego, de utilizar os recursos locais, de ser sustentável, etc. Isso não vai dar muito lucro no início, né? Então, tem que ser tem que haver uma doação a fundo perdido, quer dizer, não precisa pagar de volta. É igual a bolsa de estudo que a gente tem no Brasil. Você recebe uma bolsa de mestrado, você não precisa pagar de volta. Qual é o objetivo dessa bolsa? É você se qualificar. Então, qual é o objetivo de uma empresa dessa, né? É gerar emprego, utilizar os recursos, sustentabilidade, né? Relações mais ecológicas junto ao ambiente, certo? Então, eu acredito que seja assim, né? Quer dizer, então, isso, recapitulando, né, passa por o Estado federal ter um plano, criar uma agência, essa agência ter dinheiro para fornecer para os projetos que forem aprovados, pessoas do Brasil inteiro, eu penso principalmente a partir das universidades, né? Você pode, mesmo na graduação, fazer um projeto, trabalho de conclusão de curso, ser um projeto de uma empresa, que vai estar dentro dos critérios. Manda esse projeto para ser avaliado por um comitê competente, se for aprovado, recebe o dinheiro a fundo perdido, né? Você não precisa pagar de volta, você só tem que cumprir o projeto, né? Quando você consegue um financiamento, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos a FAPESP, né? Fundação de Amparo à Pesquisa. Você recebe uma verba para fazer uma pesquisa, depois você não precisa pagar esse dinheiro de volta, você tem que fazer a pesquisa. Nesse caso aí, seria você e seu grupo aí montariam uma equipe, receberiam uma verba para criar uma empresa, né, que vai, por exemplo, extrair, processar e comercializar o óleo do pequi, né? Então, você só precisa comprovar que você fez isso, não precisa pagar de volta, né? E isso seria avaliado por pessoas que conhecem o assunto aí da sua região, né? Ou de outras regiões do Brasil que têm esse conhecimento. Então, por isso que a parceria com a universidade é fundamental, com a universidade que tem esse conhecimento, né? E a universidade se aproximando também do povo, das comunidades, para ver o que é viável, né? Não dá para você, por exemplo, fazer um projeto de cultivar arroz, né? Aí no Mato Grosso, eu acredito, né? É bom lá para o Rio Grande do Sul. Se bem, né? Então,
você só vai saber o que é viável na sua região se você tiver um contato aí com o campo, né, com o povo, com os trabalhadores, com as pessoas que iriam, queriam fazer parte da empresa, do empreendimento, né? Agora, em que país isso acontece? Pelo que eu sei, que eu tenho certeza que acontece é na China, porque lá eles têm planejamento estratégico, né? Infelizmente, é uma ditadura, assim, né? É um governo voltado para o interesse do povo, não tem a menor dúvida, mas eles não têm certos mecanismos, né, da democracia representativa como no Ocidente, né? Mas lá funciona, né? Tanto que é a economia que mais cresce e que vai se tornar a maior potência mundial em algum tempo, não muito tempo. Certo? Luiz Otávio, chamar Leonardo, pode chamar o Leonardo. Obrigado, Liane. Eu que agradeço, prof. Obrigada. Então, professor Alfredo, bem-vindo aí, obrigado pelo compartilhamento de conhecimento, né? Esse mundo fabuloso que realmente seria fantástico. Dentro de uma evolução humana, a gente ter um equilíbrio entre desenvolvimento e ter o seu meio ambiente, né? Passando por uma questão de sustentabilidade, de autossustentabilidade. Em cima da fala do senhor, eu vou colocar duas questões. Uma, parcialmente, já foi respondida, porque essa questão de mundo digital, né, internet, e o ápice com as fake news, que realmente elas estão deixando o mundo mais complexo, né, mais difícil em você trabalhar aquele dilema de acabar com o senso comum através da ciência. E o senso comum está ganhando força com esse meio que deveria transmitir mais conhecimento, mais saber, mas está contribuindo com a desinformação. E tem, claro, como o senhor colocou, a má-fé, grupos com interesse, né, de criar isso no meio social, de desinformação e confusão mesmo de saber o que é certo e o que é errado. O segundo ponto, aí eu queria que o senhor ajudasse aí com a resposta, além desse desafio, que é como superar, como regulamentar essas fake news no meio digital. Como trabalhar, independente do governo que seja eleito ano que vem, como trabalhar com um meio de mercado e a mídia, porque a gente vê que a mídia ela é a voz, a grande mídia, né? Ela é a voz desse mercado, esse mercado que ele é nervosinho, quando se fala em medidas que o senhor falou, né? Vamos pegar aí um New Deal com essa pegada da economia ecológica, como esse mercado vai enxergar, sem chantagear o governo que foi eleito, que o governo vai tomar uma atitude, né, de fundo perdido, de favorecer quem tiver esse ponto de equilíbrio, quem tiver responsabilidade ambiental e social também, que eu gosto de agregar junto com essa questão ambiental, porque esse mercado, ele quer sempre, né, a gente vê nos últimos 20 anos aí, ele faz a chantagem com o governo, com bolsa caindo e dólar subindo, quando o governo cria ações de cunho social. Agora, quando é para acabar com refinanciamentos, né, ou seja, pegar dívidas de empresas, de grandes conglomerados aí o Estado pode ser socialista, ele pode ser divisor, né, dos cofres públicos, com grandes conglomerados. E com a população, com a massa, há um problema. E aí, joga a bolsa lá embaixo, o dólar, né, dispara, e aí se cria um monte de rumor, de ingovernabilidade, e nós já vimos essa questão atrás. Então, como é que seria isso para o futuro, com um Brasil que é tão permissivo em cima dessas questões, desses grupos de interesse, né?
da elite econômica, vamos falar lá, a Faria Lima, né? Leonardo, você descreveu muito bem a nossa situação, que infelizmente é essa mesmo, né? Agora, né, algumas pessoas, um número crescente de pessoas, está percebendo que isso aí é algo que só acontece no Brasil, né? Porque o mundo inteiro está preocupado com a questão ambiental, né? Redução de emissões, até na China, né? Que é o maior poluidor, né? Está tendo iniciativas voltadas para a questão ambiental. Né? Não sei se vocês souberam, é uma notícia que foi pouco propalada aqui no Brasil, mas a China criou a moeda digital, né? O Yuan digital, que é uma moeda nova, né? Que ela... Quer dizer, seria uma conta que o cidadão tem junto ao governo, né? Lá não tem banco comercial, né? E essa moeda nova ela está sendo implementada através de sorteio, de loteria, e também como prêmio para as pessoas que têm boas ações junto ao ambiente. Certo? Então, você tem um projeto aí, por exemplo, de, vamos supor, reciclagem de latinha de cerveja, você pode ganhar um prêmio, né? Então, assim, mas isso supõe que o Estado já esteja, né, implementando as políticas ambientais, né? Quando você está numa situação que o Estado e o mercado estão contra essas medidas para uma economia ecológica, fica difícil, né? Resta o quê? Restam as universidades, as pessoas que... grupos de pessoas, assim, né? Bolhas, né? Pessoas que têm, né? Trabalham com sistemas agroflorestais, né? Agricultura biodinâmica, etc. Aqui em Botucatu tem, né? Vários grupos desse tipo. Mas como isso poderia se tornar, atingir uma escala nacional, né? Também não sei. A semente está aí, mas realmente as forças contrárias são muito fortes, né? Elas manipulam a opinião pública e a opinião pública ainda não tem defensivos, assim, anticorpos contra isso. Ou quem sabe já tem, não sei. Mas em outros países a gente vê que tem aquele movimento, né, do consumo consciente, as pessoas não comprarem determinados produtos, né? Não comprarem madeira que vem de destruição da floresta. Então, a gente vê que o consumidor de outros países estão mais conscientes, né? Existe o mercado de outros países já está mais favorável a essa mudança de paradigma, né? Aqui os Faria Limers e, né, os grandes proprietários rurais e os meios de comunicação e o próprio a maioria dos políticos, né, ainda se fecham nesse modo de ver as coisas, né, que está levando a gente para o buraco, né? Agora, eu não sei como isso vai mudar, mas vai ter que mudar, porque senão nós vamos afundar cada vez mais, né? Nós vamos para uma recessão cada vez maior, porque esse tipo de política que eles fazem de só drenar dinheiro, né? Segundo a MMT, como o Luiz Olávio lembrou, né, o Estado que tem que suprir o dinheiro para a sociedade funcionar, para as pessoas terem dinheiro para comprar, vender. Se o Estado só drena, né, não coloca dinheiro na sociedade, quer dizer, a sociedade tá todo mundo vive numa escassez de dinheiro, né? Isso significa que a economia vai definhando, as pessoas não tendo dinheiro, não acontece nada, né? Então, tem pessoas como André Lara Rezende que para eles caiu a ficha, né? Mudaram, converteram do neoliberalismo para MMT. A esperança é que mais pessoas assim, influentes percebam isso. Eu acho incrível, mas o Biden percebeu, né?
começou com o Sanders, o Bernie Sanders, nos Estados Unidos, né? E o Biden percebeu e injetou aí trilhões, está injetando trilhões para recuperar a economia americana. Né? Então, isso traz um pouco de esperança, né? Porque o Brasil gosta de imitar os Estados Unidos. Então, pô, vamos imitar uma coisa boa, vamos fazer um plano desses, né? Um New Deal, o Estado emitir aí alguns trilhões de reais e aplicar naquilo que... na coisa certa. Não é para dar dinheiro para quem já é rico, não. Né? Tem que investir na produção dentro de um modelo sustentável, etc., etc., né? Como a gente está propondo. Né? Pode ser uma proposta ou outra, mas tem que ser algo que contemple, em última instância, que contemple o povo. Né? Porque se não contemplar o povo, a economia não vai melhorar. Né? Não pode ter ilusão. Né? Esses países em que a economia, o Estado e a política econômica contemplam uma elite muito restrita, esses países são subdesenvolvidos. Né? São países que não decolam. Né? Você vê a China, que eu acho que é um grande exemplo, né? O desenvolvimento, quando ele acontece, ele acaba beneficiando também os pobres, né? Porque as pesquisas mostram que a maior retirada de povo da pobreza que já aconteceu na história é o que está acontecendo agora na China. Né? Melhoria da condição de vida de uma ampla parcela da população que vivia em condições muito exploradas, miseráveis, e está em condições... melhoraram bastante a sua condição de vida em relação ao passado recente. Né? Então, eu acho muito difícil se ter desenvolvimento sem atender às demandas do povo. Agora, no Brasil, o que a gente vê que a elite pensa é assim, né? Ela pensa como se fosse possível desenvolver o Brasil, mas num modelo que só beneficia os ricos. Mas isso não dá. Como? Né? Porque a sociedade é composta, né, de pessoas que interagem, né? E é um tecido vivo. Né? Não dá para você ter uma parte desse tecido doente e uma parte sadia. Se você tem uma parte doente, ela contamina a sadia. Né? A metáfora é meio ruim, porque, né, esse negócio de comparar a sociedade com o organismo vivo é meio perigoso, mas a ideia seria essa, que a gente precisa pensar um projeto de desenvolvimento tendo como meta a maioria da população. Né? Agora, as nossas elites, elas não pensam assim, né? Elas são muito egoístas, elas só pensam nos seus próprios interesses, aumentar o seu lucro, a sua riqueza, os outros que se danem. Com isso, o país vai cada vez mais para o buraco. Né? Eu não sei como que isso vai se reverter, mas eu acredito que vai se reverter, sim. Porque tem períodos da história do Brasil que isso se reverteu, né, por algum tempo. No Getúlio Vargas, no próprio período do milagre econômico, militar, eu vivi esse período, eu sei, houve um progresso muito grande, 70, 74, 75, não se sustentou depois, mas teve. E no período de 8 anos do presidente Lula. Então, isso aí dá um alento para a gente. É possível, né? Getúlio Vargas, quando ele criou a Petrobras, né, a Vale do Rio Doce, a Volta Redonda, né, a Siderúrgica Nacional e outras empresas estatais, houve um desenvolvimento grande. No milagre econômico, com os militares bons da cabeça, como o Geisel, né? Apesar de, infelizmente, nós temos tortura, né, de restrição à liberdade democrática, mas o período do milagre teve progresso, sim, teve desenvolvimento. E nos 2 primeiros governos do PT, com o Lula, com erros e acertos, mas houve também houve progresso, desenvolvimento, né? Depois, ladeira abaixo, né? Nós estamos
apesar da Dilma também ter tentado, né, um projeto de desenvolvimento, mas, infelizmente, não deu certo e foi só ladeira abaixo desde o impeachment, né? E como é que a gente vai sair dessa recessão? Se continuar com uma política econômica tipo do Guedes, nós vamos só ladeira abaixo, até não sei até quando, então, assim, pela necessidade mesmo, até de sobrevivência das pessoas, eu acredito que vai haver uma mudança. E a gente tem que ter como pensadores, pesquisadores, a gente tem que ter uma proposta para essa mudança, né? O nosso papel é esse. A gente tem proposta, tem sugestões, tem projetos. Se o povo e os governantes quiserem seguir esse caminho, a gente contribui. Senão, a gente cumpriu, né, a nossa parte, infelizmente, vai ser os salvos quem puder, porque com esse tipo de política que nós temos atualmente, a tendência é só piorar, porque se pensa a economia, a gestão da economia é pensada para o benefício de uma elite, de uma minoria, e a maioria que se dane, né? Isso vai levar no quê? Vai levar a um desenvolvimento? Nunca. Né? Para haver desenvolvimento, tem que ter uma interação saudável entre as várias partes da sociedade, das várias classes sociais, né? E a natureza, né? Claro, porque senão você só agride, só destrói a natureza, chega uma hora que você destrói as próprias condições da vida. Né? Bem, ok, professor. Última questão, então, para a Fabiana. Ah, tá. Fabiana, por favor. Está sem som, tá sem som. Áudio, Fabiana. Boa tarde, professor. Boa tarde. Pedro. Boa tarde a todos. Na verdade, a minha questão é o seguinte, eu gostaria primeiro de agradecer ao professor pela excelente palestra, estamos aprendendo bastante. Assim, eu fico muito feliz de ver pesquisadores como o senhor, que tem esse senso crítico, né, que eu acredito que nem, apesar de existirem muitos cientistas, talvez nem todos tenham esse senso crítico, né, então a gente fica muito feliz porque, na verdade, o Brasil, ele está precisando de palestras como essa, nós estamos precisando urgentemente disso, porque, como o senhor mesmo falou, né, as fake news, elas estão a todo vapor, né, no nosso estado, nós estamos vendo, no nosso país, né, as fake news, elas se tornando verdade. Na verdade, o grande caos que tem se instalado no país é decorrente de um processo de mentiras que têm sido lançadas como verdade. Na verdade, eles têm tornado o doce amargo e o amargo doce. Né? Eles estão tentando distorcer a verdade, tanto é que até mesmo os dados do IBGE estão tentando ser mudados, né? Para tentar maquiar a ideia, né? Na verdade, não é mudados, né? Omitidos alguns dados, né? Para tentar dar aquela ideia, aquela impressão de que o país está crescendo. Mas a gente sabe que isso não está acontecendo. Isso é visível. Na verdade, eu acredito assim, diante de tudo que o senhor falou, do que o professor Luiz falou, o grande calcanhar de Aquiles do nosso governo atual e desse sistema, desse modelo neoliberal, concentrador de renda, é a verdade. Disso não há como fugir, entendeu? A verdade é o grande calcanhar de Aquiles. E a academia tem esse papel, o papel de difundir a verdade, entendeu? Então, assim, talvez esse seria o caminho mais interessante para nós, como cientistas, tentar divulgar ao máximo essa verdade, para que as pessoas saibam o que de fato está acontecendo. Porque hoje em dia, o que mais está faltando no Brasil não é só a questão da distribuição, não é só a pobreza em questão financeira, mas também a pobreza de informações, de acesso a informações de qualidade. Nós podemos ver isso até mesmo em relação às plataformas científicas, né? Que nós, como cientistas, temos acesso, algumas delas são pagas, nem todas as pessoas têm acesso à ciência, nem todas as pessoas têm acesso à informação, e quando tem acesso, muitas vezes é uma informação distorcida, é uma informação que não fala a verdade, é uma informação que omite a verdade, né? Então, assim, a partir do momento que essa verdade, que essa ciência, ela começar a ser divulgada, e as pessoas começarem a ter mais informação de qualidade, talvez a gente comece a ter uma melhora.
porque nós vamos ter a chance de ter governantes que têm essa mente esclarecida, que têm essa visão crítica a respeito da política, enfim, de todas as áreas, porque, na verdade, isso é o que o Brasil está precisando, informação de qualidade. Por isso que hoje a gente tenta argumentar com a pessoa que é bolsominion, você pode morrer de falar com aquela pessoa, ela nunca vai te compreender, porque a ótica dela é diferente, ela não consegue entender aquilo, porque às vezes o que está faltando no Brasil é informação, formação, enfim, é uma crise. Então, nesse sentido, eu penso da seguinte maneira, um ponto que eu vejo assim, que não tem sido mais falado, é a questão da reforma agrária. A reforma agrária, para muitas pessoas, é quase uma coisa assim, tipo assim, inconcebível, que não deve nem ser discutida no país, para algumas pessoas mais conservadoras. E pro atual governo também, né? A gente sabe disso. E a gente sabe, por exemplo, no Cerrado, quase 5 milhões de hectares são de pastagem degradada. Então, assim, para que esse projeto que o senhor falou, e tem uma ideia muito maravilhosa, muito interessante, seria um caminho interessante para que nós pudéssemos percorrer, para conseguir atingir diminuir um pouco essa desigualdade social que é tão marcante dentro do nosso país. Então, assim, para que isso ocorresse, talvez a reforma agrária poderia ser interessante nesse sentido, de fomentar o acesso, para que essas pessoas pudessem, aliás, permitir o acesso para que pessoas que têm interesse em desenvolver sistemas agroflorestais, outras formas de agricultura, né, que possam trazer alimentos, segurança alimentar, tenham acesso a um pedaço de terra para trabalhar e tudo mais. Assim, eu acredito que a reforma agrária poderia acontecer, não uma reforma grande, mas assim, usando essas áreas que não têm o seu papel social, porque o papel social também é uma verdade. E essa questão do papel social é o que pode ser trabalhado pela academia, né, dentro da área do direito, o papel social da terra, a função social da terra. Será que hoje a terra tem cumprido a sua função social? Qual é a violência que nós temos visto hoje, que tem sido uma das maiores violências, uma das mais impactantes, talvez seja a questão da concentração de terra e de renda no país. Então, assim, esses dados, eles precisam ser divulgados, para que as pessoas tenham acesso, e, de certa forma, poderia ser o calcanhar de Aquiles para uma mudança, a mudança que nós queremos, né? Então, essa é a minha fala. Aí o senhor pode fazer considerações em cima daquilo que eu falei, de acordo com aquilo que o senhor tem uma grande experiência nessa área, o senhor pode estar complementando. Na verdade, a minha experiência é mais com a pesquisa acadêmica, né? Embora eu tenha também algumas atividades extra-acadêmicas, mas, assim, eu não participei desses movimentos agrários, né? Mas eu concordo com a maior parte do que você disse, eu só faria, assim, alguns retoques, se você me permitir. Assim, essa questão da verdade, eu acho, assim, tem um papel fundamental da educação, da universidade, né, da ciência, em qualquer desenvolvimento, em qualquer país que é desenvolvido, você vai ver que a universidade ela é assim um local, é a enzima, né, funciona como uma enzima do desenvolvimento, né, a universidade, os cientistas, porque é o que vai fazer assim, uma mudança de qualidade, né, de gerar, né, aquele conhecimento sem o qual você não tem a possibilidade de gerar determinadas empresas ou gerar certos processos de transformação, né? Você precisa desses conhecimentos. Agora, do modo como você falou, dá uma certa impressão assim, que os cientistas são os donos da verdade, né? Mas aí é preciso a gente lembrar que entre os cientistas tem divergências, né? Então, tem alguns cientistas bons que são negacionistas, né? Quando teve o debate da cloroquina lá no Congresso, da cloroquina e da ivermectina lá no Congresso americano, apareceu lá um cientista assim, de primeira linha defendendo a cloroquina e ivermectina.
no Congresso americano, né? Com a mão lá, juramento lá que está falando a verdade e tudo mais. Então, a coisa é um pouco mais complicada, né? Assim, porque cada grupo vai dizer que está falando a verdade. E como é que você decide, né? Então, o que a gente tem que defender, na verdade, é o método científico, né? Quer dizer, como se chegou aquela informação que está, né? O que dá suporte, né? A gente, quer dizer, tem uma visão crítica, né? Por que a cloroquina não funciona, né? Foi mal testada, né? E também porque você tem uma situação em que a Covid, a pessoa pode se recuperar da Covid mesmo sem tomar remédio nenhum. Então, não é a cloroquina. Naqueles casos que foram apresentados como evidência pela eficácia da cloroquina, não foi a cloroquina, né? É igual você está com hepatite A, você toma uma droga aí, dali a um mês você está curado. Mas não foi a droga, porque a hepatite A cura em um mês, mesmo sem tomar remédio, né? Então, é um pouco mais complexo, mas eu concordo totalmente com você, né, no primeiro ponto que você trouxe, né, de que há um papel central da ciência, do método científico, da universidade, na formação da mentalidade do povo, né, e também na busca de soluções para os problemas do país, sem dúvida nenhuma. Nós temos que ter o maior peso de uma informação de qualidade, né, na mente das pessoas, dos jovens, né? Isso significa que nós, na universidade, precisamos investir em vídeos de YouTube, né? Em mensagens de TikTok, essas coisas todas que o povo e os jovens estão consumindo, né? A gente tem que combater, lutar com esse pessoal todo aí que está ocupando esses espaços, né? É uma luta meio inglória, é uma coisa muito difícil, né? Porque você posta um material científico no YouTube e tem lá 100 curtidas, e é muito. Né? Uma pessoa posta um vídeo de apologia a metralhadoras e armamentos e coisa violenta e matando e coisa, tem milhões de curtidas, né? Então, quer dizer, quer dizer, isso a gente está em desvantagem aí, né? Agora, dentro do nosso ambiente, a gente tem, né? A gente tem, assim, digamos assim, o controle da situação dentro da universidade, mas a maior parte da população não tem espaço dentro da universidade ainda, pelo menos, né? Já melhorou o acesso à universidade, mas ainda é muito restrito, né? Quer dizer, então a gente tem que pensar estratégias aí para conseguir que a ciência e, né, a universidade tenham uma maior influência nesse processo todo. Quer dizer, então eu concordo, mas eu acho que é um pouco mais complexo, né, do que você disse. E a questão da reforma agrária, em princípio, eu concordo com você. Agora, tem um detalhe aí que eu julgo ser muito mais importante você colocar dinheiro na mão das pessoas do que dar um pedaço de terra. A propriedade de um lote de terra ou de uma área é muito importante se a pessoa tiver algo para fazer com isso. E para ela ter o que fazer com essa terra, ela tem que ter dinheiro, tem que ter financiamento, né? Então, eu acho que o financiamento, ou melhor, o financiamento a fundo perdido, né? Quer dizer, o fomento é mais importante do que simplesmente a questão da propriedade da terra. A propriedade da terra é muito valiosa se for junto com um projeto, né, de empreendimento produtivo, né, ou algo de interesse social, né? Não precisa necessariamente ser produtivo, pode ser recreacional, por exemplo, né? Pode ser turismo ecológico, por exemplo, né? Pode ter, quer dizer, acho que tem o uso social, o produtivo social é muito importante junto com a reforma agrária, porque senão, né, acontece da pessoa
receber a propriedade de terra, mas não ter condições de usar e acabar vendendo, né? Vendendo até de modo irregular. Então, eu diria assim que a reforma agrária deve vir junto com um projeto aí de um modelo de economia ecológica, né? De formação de empreendimentos produtivos, outros empreendimentos de interesse social para o uso da terra. Né? Então, provavelmente você não vai discordar disso também, né? Mas eu não sei bem por que a luta pela reforma agrária praticamente se extinguiu, né? Mas a necessidade continua, né? Porque a desigualdade é muito grande no nosso país, né? Então, mas em termos assim de você ter resultados para uma mudança de modelo econômico, acredito que a reforma agrária deva vir junto com um programa, né, de implantação, né, de empreendimentos de economia ecológica. Sei lá que nome pode se dar para isso, mas a ideia seria essa. E nisso tudo aí é muito importante, então, o papel do administrador, né? Porque o administrador que vai cuidar, né, de como essas coisas são feitas, a partir do momento que a gente tiver oportunidade, tiver, né, esse apoio aí do Estado e financiamento, etc. E aí, o que nós vamos fazer? Né? A gente tem que ter uma proposta. Isso cabe ao... É uma profissão que no Brasil é pouco valorizada, parece, assim, em termos da administração pública, né? Porque o Estado ele é usado para interesses particulares, né? O chamado patrimonialismo, os políticos fazem o que querem, né? Falta uma gestão profissional, né, da coisa pública. E precisa ter competência para isso, né? Para melhorar a sociedade, mudar o modelo econômico, etc., tem que ter muita competência, e isso cabe principalmente para o administrador, na minha visão, porque o político não tem formação, condição, né, de realmente executar um projeto desse tipo. E os economistas têm outro tipo de abordagem da questão que, na prática, não sei... né? Com as devidas exceções, é claro, né? Mas eu não sei se você colocar um economista para gerir um empreendimento desse tipo, eu não sei se ele consegue. Né? Bem, Luiz, agradeço as perguntas, a atenção de todos. Acho que já está ali na hora da gente encerrar, né, Luiz? Isso. Então, a gente obrigado, agradece aí a presença tá? do professor. Deu bastante discussão, né? Foi bem interessante. Agradecemos a participação do professor Alfredo, os demais participantes. E se o professor quiser fazer as suas últimas considerações, aí a gente termina. Tá bom, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu não sou assim, especialista em nenhum desses assuntos tratados aqui, mas eu sou interessado em todos eles, né? Tenho procurado refletir, elaborar propostas e soluções, né? Eu sou, digamos assim, fissurado em encontrar soluções para os problemas brasileiros. Essas soluções são teóricas, né? Mas quem sabe um dia a gente coloca em prática, né? A gente tem que esperar o inesperado, estar pronto para o que der e vier, né? Se as condições, tivermos condições mais propícias, né? Quem sabe a gente vai ver algum desses sonhos se realizar. Então, obrigado.